O bom soldado não negligencia a vigilância. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias 4, 23. O livro de Neemias é uma lição viva sobre oração, prontidão, trabalho conjunto e unidade de fé. Essas características que devem pautar a vida de todo cristão genuíno. Neemias desistiu de uma posição privilegiada e bem remunerada junto ao rei da Pérsia para, em obediência ao Senhor, reedificar os muros de Jerusalém e reunir os judeus como uma nação novamente. Aprendemos aqui que nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar no lugar mais cômodo. A obra de que Neemias empreendera despertou uma oposição violenta dos homens poderosos em derredor de Jerusalém. Sambalate, Tobias e seus companheiros se levantaram para se opor à obra de Deus. Eles desejavam que os judeus continuassem fracos, dependentes e vulneráveis. Quem não tem muros, não tem defesas. Quando os judeus começaram a servir ao Senhor e a glorificar o nome de Deus, o inimigo entrou em ação. É sempre assim que ele age. Por isso precisamos estar atentos. Spurgeon disse: Deus teve somente um filho sem pecados, mas nunca teve nenhum filho sem tribulações. O nome Neemias significa o Senhor consolou, e foi exatamente o que o Senhor fez ao seu povo depois de um longo período de tristeza, fracasso, abatimento e jugo. A consolação de Deus veio através do seu instrumento, dando vitória ao seu povo, mas não sem luta. O texto que lemos é o último versículo do capítulo 4. Esse capítulo mostra as armas usadas pelo adversário para atingir o povo de Deus, bem como as estratégias defensivas de Neemias, juntamente com seu povo. Valorizemos a unidade da fé, a oração vigilante, bem como a diligência na obra de Deus. Quando as coisas estão indo bem, devemos ficar atentos às possíveis investidas do inimigo, pois ele não quer ver a obra de Deus progredir. A oposição dos homens, além de ser um sinal da aprovação do céu, é também uma oportunidade de crescimento espiritual. Já reparou que ninguém atira pedras numa árvore que não dá frutos? Quando a oposição é muito ferrenha e sem causa, é sinal que estão sendo liberadas muitas e grandes bênçãos dos céus para nós. Guarde essa verdade. O que temos a fazer nesses momentos é orar para que Deus nos fortaleça e nos dê estratégias da parte dele para lidar com a situação usando as armas do Senhor, não armas e influências de homens. Este capítulo mostra 4 armas usadas pelo adversário em oposição ao povo do Senhor e sua obra: zombaria, escárnio, conspirações ameaçadoras, desânimo e medo, a mais letal de todas. A zombaria é chamada de linguagem do diabo. Vem para depreciar e enfraquecer, principalmente aqueles que já estão com uma autoestima baixa. Muitos servos de Deus já sofreram ataques dessa arma poderosa. Davi foi escarnecido por Golias, Jesus escarnecido pelos soldados e pelo populacho. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é que somos fortes. Deus se agrada de usar instrumentos frágeis para realizar a sua obra, para que a glória seja dele e não de habilidades humanas. Do ponto de vista humano, aquela obra era grande demais para um pequeno e frágil remanescente judeu, cujo único material de construção que dispunham era escombros de demolição e incêndio. Mas eles haviam depositado a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e isso fez toda a diferença. Quando somos alvos de zombaria, o melhor que temos a fazer é orar e nos concentrar no trabalho de Deus. Tudo que nos impede de fazer a obra de Deus só serve para ajudar o adversário. A cidade estava completamente cercada de inimigos por todos os lados, não havia saídas humanas. Essa tem sido uma das estratégias do adversário para nos assombrar, nos cercar por todos os lados. Já reparou que um problema nunca vem sozinho? Note como os ímpios são capazes de se unir contra a obra de Deus. O povo de Deus precisa aprender unidade. Por isto, o Senhor nos chamou de corpo. Satanás se enfurece ao ver o trabalho de Deus progredir. Fez isso nos dias de Neemias e faz isso hoje e continuará fazendo. Quando o inimigo conspira,
e os cristãos estão em unidade de fé, de propósitos e de oração, a derrota dele é certa. Não podemos em nenhum momento perder de vista que a nossa luta é espiritual. As forças demoníacas apenas usam carne e sangue com seus instrumentos, como seus instrumentos. Aprendemos a lutar com armas espirituais. Normalmente, as pressões externas criam problemas internos. Se os judeus desanimassem, causariam a própria derrota, e Sambalate e seus aliados não precisariam guerrear. O desânimo é uma velha e eficaz arma do nosso adversário e já foi usada com sucesso muitas vezes. Os israelitas desanimaram com o relatório desencorajador dos 10 espias e por isso não entraram logo na terra prometida. Algumas pessoas da tribo de Judá estavam colaborando de uma forma até involuntária ao fazer coro com as palavras desencorajadoras dos opositores. Cuidado com as notícias e com as interpretações que aqueles que parecem estar ao nosso lado dão à situação enfrentada. Muitas vezes, pela imaturidade ou falta de vigilância, são instrumentos para nos assolar. Preste atenção. O medo, além de nos paralisar, ele é contagioso. Quando enfrentamos uma situação que faz brotar o medo em nosso coração, devemos nos lembrar da grandeza de Deus. Quando os inimigos descobriram que o povo de Deus estava armado e preparado, recuaram. Deus havia frustrado a sua conspiração. Glória a Deus. Qual o segredo da vitória de Neemias? Colocar tudo diante de Deus em oração, trabalhar em unidade, ser vigilante, ter em mente a certeza das promessas e da sua presença. E manter-se ocupado, não parar a obra, permanecer sempre em prontidão. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.